Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 70 Alphaville, com o nosso assunto de hoje da Escola Bíblica Dominical. E o assunto de hoje é um assunto bastante relevante e interessante. E hoje vai dar, como diz o ditado por aí, bastante pano para manga. Tudo bem, Ale? Como você tá? Tudo bem, né? De paz do Senhor. Paz do Como você Senhor. passou a semana? Eu passei ótimo. E hoje, Ale, a gente está com um convidado especial, você viu? É. Estamos com o Michael, do Isaura Professor Michael, Diácono, né? lá Pastor do Isaura Juvenal. 1, né? Isso, do Isaura 1, pastor Juvenal, querido pastor Juvenal, que fez aniversário quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi uma grande bênção, ele estava muito feliz e manda para vocês também as lembranças, né? Que estamos aqui debaixo da autoridade dele, né? Seja bem-vindo, Michael, aí, Amém. né? Para mais uma aula. E Exatamente. eu creio que vai ser bênção para a vida de vocês. Amém? E o assunto de hoje, nós vamos dialogar, conversar, falar, discutir, é relacionamento em família. Nós vamos seguindo nessa linha. E o tema é uma família nada perfeita. Eu acho que a família de vocês são perfeitas, viu, gente? Não é não? Eu acho que a nossa família é perfeita, mas vamos discutir esse assunto agora dentro dos parâmetros das Escrituras Sagradas e nós vamos ter como exemplo a vida de Davi. Aliás, lembrando que, para os estudiosos aí, os teólogos de plantão também, que são uma bênção, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas, de acordo com a proposta hoje do nosso comentarista, Davi teve uma família bastante conturbada, né, gente? É. Sim. E o textuário, Ale, como que diz aí o nosso textuário? Vamos lá para o textuário, então. No textuário diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas, capítulo 6, e no versículo 7. Eu vou aproveitar, ele é também a verdade prática, né? Isso, vamos lá. Que diz assim na verdade prática: tudo o que os membros da família plantaram, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser contestada na própria natureza. Exatamente. Né? Lembrando, gente, para quem for assistir essa live e esse assunto for relevante, quiser compartilhar, fique à vontade. Nós estamos aqui também aos domingos na nossa sede, com a nossa escola dominical. E você será muito bem-vindo se estiver disponível e disposto a ter aula com a gente. Com certeza. Né, Michael? Sim. Esse texto aí de Gálatas 6, vamos falar um pouquinho sobre ele então. Né? Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aliás, é um assunto bastante forte, né? Porque às vezes foge do nosso controle, como nós estávamos falando no back antes, o que realmente a gente colhe. Lembrando que Deus, a palavra de Deus diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que você acha sobre isso, Michael? Na verdade, a gente fica pensando, né? Porque a palavra de Deus aqui está dizendo: não se deixe escarnecer. Escarnecer é um verbo pesado, né? Pesado. É um adjetivo, aliás, pesado aqui que fala justamente sobre você não se atentar, não estar na presença de Deus, né? Quando a gente olha o que a gente vai ver mais para frente aqui, mas o que Davi fez, esse ato imoral dele foi justamente não obedecer a palavra de Deus, né? É como se fosse um ato de traição ao próprio Deus, porque ali em Samuel, né, em 2 Samuel, ele diz, né, que eu te dei isso, te dei aquilo, você tinha várias concubinas, você uniu o reino e se você quisesse mais coisa eu ainda te daria, mas você não me obedeceu. E por isso é engraçado entre aspas, na verdade é muito pesado porque o próprio Davi deu a sentença para ele, né? E a gente também vai ver isso mais para frente. Isso quando a gente peca contra Deus, eu entendo e eu preciso buscar cada vez mais isso, o entendimento do Deus vivo. O que é isso? É um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que eu não posso de maneira alguma magoá-lo, mas como ser humano faço. É muito difícil. Eu entendo que é isso. Eu acho que a gente precisa temer a Deus de maneira profunda, como diz inclusive em Provérbios, né? Temer ao Senhor. Como Paulo diz, de forma racional, né? Racional, sim. O Alessandro, você acredita, na sua interpretação, que Davi, a gente vai falar já com a leitura em classe, ele fez isso de propósito, ele sabia exatamente o que estava fazendo, no caso, o fato dele pecar contra Deus seria uma afronta racional contra Deus ou ele fez na ignorância? Como o
Maico falou e você também ratificou logo no início, será que existe uma família perfeita, né? Eu já te digo de antemão, não existe família perfeita. Até porque as famílias são compostas por seres humanos. E o ser humano, ele é falho, como o Maico falou, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. O próprio apóstolo Paulo, ele falou isso, né? Em uma das suas cartas lá em Romanos, no capítulo 7. E esse texto aqui, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Eu me lembrei de uma vez, estava assistindo uma partida de jogo na televisão, e a torcida começou a gritar que Jesus era 10 e Romário era 11. Jesus é 10, mas Romário é mais do que Jesus. Como se ele estivesse fazendo essa alusão. Foi de imediato, não demorou muito, a arquibancada caiu, essa parte da arquibancada desabou assim, caiu esses torcedores, né? Parece que se cumpre aqui. Deus não se deixa se escarnecer, sabe? Escarnecer de Deus e as pessoas zombar. Deus não se deixa De forma intencional, né? De forma intencional, né? E como o Michael ele comentou aqui, nós vamos decorrer na lição, né? Que no começo do reinado de Davi, né? Ele reinou por 40 anos. No começo, 20 ando, ele fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. Ele sabe, ele obedeceu os mandamentos de Deus. E depois do meio dos 20 anos para lá começou, né? Ele dá uma descambada aí e aí acontece o que essa família não perfeita, né? Porque isso aí já dá um link na aula passada, né? Que nós estávamos falando dos pai Eli, né? Então, aí já está falando hoje de Davi. Então, nós falamos de um pai como Eli, que se conformou depois com os erros do filho e tal. E agora estamos falando de Davi, né? O qual também não teve muito sucesso aí na sua família. Na criação de filhos, né? Criação de filhos. Exato. Lembrando que a história de Davi, a leitura em classe, né, que vamos discutir hoje, está em 2 Samuel, capítulo 3, verso 2 ao 5, capítulo 5, do 13 ao 15, e capítulo 12, do 10 ao 13a. Né? A gente vai discorrer, então, sobre a negligência, no caso de Davi, que isso acarretou num problema e que levou toda a família de Davi até onde chegou, né? A todo aquele desenrolar, né, do fato de Deus ele tratar com Davi de forma bem dura, né? Pesada, A né? proposta da lição, nós vamos já entrar então na história de Davi, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. Lembrando, como eu disse no começo, que Davi ele era um homem ungido de Deus. Né? Descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. E aí eu entro aqui no desafio para vocês dois. Né? Vocês se consideram pessoas, modelos para a família de vocês? Meu Deus, pergunta dura, né? Dura coisas pedidas. Se a gente for olhar, lembrando também que a gente parte do princípio que nós estamos a Bíblia como base. Nós somos cristãos. Sim. E a Bíblia é o nosso guia. Sim. Né? E aí nós temos primeiro o modelo, que é Cristo, e como Paulo disse, copiando Cristo, aí é o nosso papel de seguir como Cristo. Eu achei engraçado que ontem o pregador ele perguntou, né, quem é Jesus para você, né? Se a gente levar bem sério quem é Jesus para a gente, interiorizar esse papel que Deus nos deixou, eu estou sendo alguém, um líder ideal para minha família, estou tentando pelo menos procurar isso para minha família, ou às vezes eu estou igual Davi, né, na verdade, do caminho. Quando a gente pensa no Evangelho, né, e uma das coisas que eu até tinha colocado aqui na conclusão, o Evangelho é a transformação de vidas, né? Ele não pode ser diferente disso. A gente olha, né, que a nossa vida, claro que nós temos erros como pai, né, como marido, como, enfim, obviamente que nós temos que errar cada vez menos, né? Buscar errar cada vez menos. E que esses erros também não sejam erros conscientes, né? Eu acredito até quando a gente olha essa situação de Davi, não creio que ele ficou maquinando aquele mal. Ele maquinou o mal sim, porque ele
se encantou com Betseba e foi fazendo todo aquele processo. Mas não creio que ele maquinou isso desde o início. Aquilo foi acontecendo e de repente depois ele foi tramando aquela situação. Foi dando asa à imaginação. Ele se permitiu que fosse corrompido pelo seu próprio desejo, né? E nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. A Bíblia diz isso, né? Então, essa mudança de comportamento é todo dia, né? Todo culto eu tenho que, eu digo, entre aspas e figuramente, aceitar Jesus novamente. Porque lá vai ter palavras que eu preciso mudar o meu coração, que eu preciso ser transformado. Eu não posso vir na igreja porque eu tenho bons amigos na igreja, porque é um ambiente gostoso, porque a Nete é uma pessoa maravilhosa, o Alessandro é uma pessoa maravilhosa, e a gente está aqui porque gosta dessas pessoas. Isso é bênção também, glória a Deus. Mas eu também tenho que fazer parte da mudança, ter um bom comportamento, atitude, e eu tenho que ser aquilo até que o pastor Ezequiel fala muito, né, nas aulas, que era maravilhosa, que é você ser um crente fora da igreja, né? Porque dentro da igreja é muito tranquilo, né? Paz do Senhor e tal, mas e fora da igreja, quando os seus vizinhos olharem para você, quando eles verem atitudes que talvez não reflitam aquilo que o evangelho prega. E se a gente for pregar um evangelho diferente daquilo que a gente vive, eu entendo que a gente está em ruínas e nós precisamos se converter. Então eu creio que tenho defeito sim, mas quero mudar todo dia e transformar minha família, principalmente com exemplos, né? Porque falar é fácil, né? Dura dar exemplo, né? Seria essa, então, ali a proposta do reino? Você vê que na outra aula eu falei, Michael, sobre o pai ser, antes de um pregador ou de um pastor, ele tem que ser pai. Ele tem que ser marido. Sim. Né? Sim. E querendo ou não, você e eu somos espelho para o nosso filho. Sim. E qual que é a característica de um espelho? O espelho, ele é mudo. O que ele serve? Para mostrar sabe? A pessoa vai se olhar. Não você vai falar, espelho, espelho meu, quem é mais bonito? Não é isso, né? Mas você vai olhar para o espelho vai refletir. E a criança, o filho, a esposa, muitas das vezes, eles não estão interessados muito no que você fala, mas no que você faz. E tem pessoas observando. Tanto eu, meu filho, quanto você, sua filha. E aí a gente falamos muito, mas e a prática? Será que é a prática? É o que eu falo muito, às vezes. As pessoas falam, mas esses jovens hoje não lê a Bíblia, esses jovens não oram. Mas será que eu estou orando? Será que eu estou lendo Bíblia? Que as pessoas não querem saber minhas atitudes. Sim. Quer saber o que eu faço, a prática. Né? Então, isso é importante. E olha que interessante. Olha que interessante. O Jesus hoje que você perguntou, sabe quem é o Jesus hoje? Sabe quem é o Jesus para o seu próximo hoje? É você. A pessoa tem que ver Jesus em você. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então você está na rua, as pessoas têm que ver Jesus em você. Exatamente. Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim? O Jesus tem que estar em mim. Eu tenho que refletir esse Cristo. Porque senão, né? É que nem o Marco falou. Estou vindo na igreja para quê? Para ver meu amigo, para... Sabe? Não. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Somos sal e luz deste mundo. Foi o que Jesus falou. É ou não é? Aliás, né, quando a figueira não floresce, né, ela é cortada, né? É. E aí nós vimos aqui a lei da semeadura, né? Voltamos no começo. Voltamos ao começo, né? Voltamos para o começo, exatamente. E, Nete, você falou uma coisa na outra aula passada, Maico, que é muito interessante. Olha, os nossos filhos, quando chegam numa idade de 12 anos, se você até ali não doutrinou, não ensinou, não educou, passou daquela fase, vai ficando mais difícil. E aí, por isso que às vezes muitos pais hoje colhem um filho hoje rebelde, porque lá atrás ele não corrigiu, ele não exortou, ele não ensinou o correto. E hoje, né, tá comendo na mão do filho. Isso aconteceu aqui em Davi também, né? Na história de Absalão ali. Isso, quando chegou a situação de Tamar, né? Esse aí a gente vai um pouco mais para frente. Vamos analisar, então, a vida de Davi e sua grande família. Onete, só um adendo aqui. Fique à vontade. Em 1 Timóteo 5,8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, nega a fé e é pior que um descrente. Olha como é profunda essa palavra, né? A proposta do reino, ela não dá margem para a gente se justificar ou se desculpar. Sim, eu cuidei da igreja, eu estava fazendo todas as coisas na igreja, tá? E a sua família? A família é o nosso órgão principal.
E olha que eu nunca vi uma entidade sendo tão atacada como a família nos nossos dias. Tão atacada, tão bombardeada para destruir a família. Nós nunca vimos, e olha que é uma classe que são as crianças, então, os filhos, são tão atacados, meu. Você vê aí que é tanto pratos, tantas coisas que são oferecidas a eles para tirar o foco do reino. Exatamente, porque nessa idade, né, 3 a 12 anos, que é a idade do aprendizado que a gente consegue moldar a criança, o mundo sabe disso, né? Eu diria até que o adversário sabe disso, porque é onde ele tenta destruir tudo aquilo que a gente viu aqui na proposta da lição, tudo aquilo que é moral, Sim. né? Tudo aquilo que faz a criança ela crescer tendo como exemplo a família. A família não é, a gente fala que é a base da igreja, né? Mas na verdade é a base da sociedade. Sim. Né? E o adversário sabe isso. Com certeza. Sabe disso. E analisando a vida de Davi, a gente vai entrar nos 3 tópicos agora de Davi, nós vamos ser sucinto quanto a isso. Davi, o ungido de Deus. Agora me diz, gente, da onde que Davi surgiu? A história de Davi. Como que Davi foi ungido, Michael? Da onde ele estava? Como é que Davi aparece na história? Então, Davi ele vem com o nome, né, do homem segundo o coração de Deus, mas é muito interessante o começo da história, porque ele era um pastor de ovelhas. Né? Pastor de ovelhas. E veja que ele estudava, eu imagino, e essa é uma liberdade que eu tenho ali para entender o texto, ele não aprendeu a tocar harpa e depois no futuro ele usava a própria harpa para que pudesse espantar os espíritos maus, né, do rei. Mas alguém aprende do nada, né? Há uma dedicação na aprendizagem, né? Alguém ensinou? Ele pode ser que ele foi um autodidata, mas provavelmente ele ficou muitas horas dedilhando a harpa lá naqueles pastagens, etc. Sozinho, provavelmente, mas aquilo era um louvor a Deus, né? Porque ele queria aquilo para louvar a Deus, né? E veja como Deus honra aquele homem que estava ali, pequeno, né? Teve a questão da luta também com o gigante, enfim, né? Todo mundo sabe essa história. E você veja como ele não aceita que se conforme com o mundo, né? Porque lá eles estavam se conformados, né? Vou matar o Golias, é um gigante e tá tudo certo. E todos eles não dá para vencer. E ele olhou, não. Quem é aquele incircunciso para falar do Deus vivo? Isso é tremendo, porque ele não se conformou e ele não aceitava. Ele queria uma mudança de comportamento, que é essa que a gente está falando, né? Das mudanças de comportamento. E Deus vai honrando ele a cada ponto da história. Desde o início, então, Davi, ele já foge da regra. Né? Ele não é alguém comum. Você olha para a vida de Davi e vê a vida dos outros, ele tem algo diferente ali. Davi, quando ele foi ungido, que nem o Maico falou, na casa do seu pai, lá Jessé, e eu também meditando nessa lição, eu voltei um pouquinho atrás, né? Aí você pensa assim, pô, Saul era o rei, né? Mas, na verdade, quem deveria reinar ou governar, ou ser o sumo sacerdote, eram os filhos de Samuel. Você lembra, né? Mas o povo não aprovou o filho de Samuel. Falou, não, nós não aprova. Né? Você já vê, um grande líder, foi um juiz, foi um sacerdote, um profeta, mas os filhos... O povo rejeitou. Rejeitou. Né? Aí vem Saul, porque o povo escolhe. Mas não era do coração de Deus. Mas Deus, né? Deus ungiu. Ungiu a Saul. Mas agora, Saul já está desagradando a Deus. Não está obedecendo a Deus. Aí Deus agora prepara um segundo o coração dele. E aí você vê que Samuel, pela aparência, né? É esse. Não, não é. Porque nós, seres humanos, somos assim, né? O irmão chegou com a pasta preta. Esse é o irmão, já prepara o caminho, né? Estudioso. E às vezes aquele irmãozinho entrou com a chinela havaiana, uma cor de outra, né? E a gente despreza. Aquele é o homem de Deus, aquele é o escolhido de Deus. Que ele ora, né? Então nós temos que ter esse discernimento, o discernimento de Deus, né? E aí, Davi é ungido, Davi é um homem de Deus, porque, que nem ele falou, quando ele pegava aquela harpa e dedilhava, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas interessante, Marco, que ele foi ungido, mas ele não foi rei naquela época. Depois de 7 anos que ele começou a reinar, demorou ainda. Né? Demorou para Davi assumir o trono como um rei mesmo. Até porque, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Devido a tudo isso que aconteceu na vida dele. Porque ele respeitava Saul, ele amava Saul. Ele respeitava a autoridade, né? Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Sim. Ele teve oportunidades
variadas, sabe? Mas ele respeitou Saul. Ele não fez nada com a família de Saul, sabe? Lá na frente você vai ver que ele até agiu, né, com benevolência, que ele tinha feito um voto com Jonatas. Então, Davi era um homem que respeitava a autoridade, que nem você falou. Isso é né? tremendo. Ele entendia que a autoridade do governante em questão, do estadista em questão, era de Deus. De Vinda de Deus. Deus. E aí a gente entra no terceiro tópico e a gente já passa para o segundo, que seria a grande família de Davi. A gente vê que Davi, depois que ele se casa, né, tem todo o processo dele até chegar ao trono, ele tem várias mulheres, né? E a gente percebe que na história de Davi, o pai dele, por exemplo, não fala de outras mulheres, nem fala direito da Sim. mãe de Davi, mas diz que ele está lá, fala do pai, que é temente a Deus, e não fala muito da família dele. Né? A gente entende que Davi ele tinha uma família normal. Né? Agora, mas Davi, ele pega várias mulheres. No mínimo, Davi tinha quantas mulheres? Vocês contaram aí quantas mulheres ele tinha? Não contei. Mas Não, eram ao invés várias. de quase 20 mulheres, né, contando com as concubinas. Né? E você percebe que Davi ele fugiu dessa regra. Porque Deus deu uma ordem, né? Você pega mulheres aí, casa com mulheres do seu povo. E Davi já fugiu da regra. Né? Ele pega várias mulheres e tem vários filhos. A família dele ficou muito grande. Davi tem quase 20 filhos, né? Ou 20 filhos Davi vai ter. A gente tem a história de alguns, que nós vamos entrar agora em alguns que aparecem no texto, e a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. Mas Davi, ele tem muitos filhos, né? E cada filho aí que vai aparecer vai trazer um problema para Davi depois. Só falando a sinopse 1, Alessandro, como que tá aí a sinopse 1? Para a gente finalizar esse tópico. O rei Davi era um homem ungido e é de Deus, né? Ungido de Deus. Ungido de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Fugiu ao ideal divino. E aí a gente vai entrar agora, Michael, você pode discorrer para a gente, o problema que aparece na casa de Davi. Primeiro, Tamar. O que aconteceu com a Tamar ali, que houve ali um problema sério ali? Então, Tamar é filha até, né, antes ainda dele se tornar rei, né, enfim, de Amon, né? E o que aconteceu? Tamar era irmã de Absalão, e Absalão e o próprio irmão, que era Amon, é isso? Aminon. Isso. Aminon, Isso. Amon. É um nome diferente. É um nome diferente, né? Com 2 M, Aminon. Ele teve um incesto com a irmã, né? E ele era totalmente doentio. Na história diz que ele, por exemplo, não dominava suas paixões, né? E chegou a ficar doente de tamanha falta de controle da sua própria natureza. E você veja como isso é sério, né? E como hoje, como até Alessandro, você falou, a família é totalmente atacada. Nesse nosso período de vida, nós temos visto situações esdrúxulas acontecendo, situações que pareciam que não ia acontecer, a família sendo atacada a todo tempo, que é o quê? Paixões humanas sendo exacerbadas fora de controle. Isso acontece hoje, Marco, nas famílias que nós temos nas igrejas hoje, ou na igreja isso não acontece? Acontece, infelizmente. Eu não vou dizer incesto, mas problemas. Problemas o tempo todo, na verdade, né? Infelizmente. Assim, é claro que acontece, e graças a Deus o Senhor tem dado graça às nossas igrejas, né? Porque, em tese, isso não acontece de forma alarmante toda hora, graças a Deus. Mas tem situações difíceis, sim, de filhos que acontecem, enfim, de maltratar pais e etc., que isso tem que ser tratado. É claro que cada caso é um caso, tem que tratar com os pastores das igrejas locais. Né? Mas entra num ponto, quando nós olhamos aí que Aminon, né? Aminon. Ele chegou a estar num estado que você falou que ele ficou até doente pela própria irmã, meia-irmã, né? Que ela era irmã de sangue de Absalão, mas ela era meia-irmã dele. E onde estava Davi nisso? Ele não observou o filho dele? Ele não viu isso no filho dele? A Bíblia diz Você que entendeu? ele viu o ato, mas ele não corrigiu, né? Então, quer dizer, meu filho chega em casa, sai, chegou com um oi vermelho, aí no outro dia chegou mais tarde, onde você está andando? Com quem que você está andando? Sabe? Então, o pai, ele tem que estar atento a isso, né? Porque aconteceu isso debaixo do nariz de Davi, praticamente, e ele não viu, era um homem de guerra, ele estava guerreando, estava fazendo outras tarefas, você entendeu? Isso. Porque às vezes Davi eu estou muito atarefado com outras coisas, mas a minha família eu não estou.
Estou desatento com a minha própria família. Davi era um homem de sucesso na guerra, né? Era um homem de sucesso no campo, mas não tinha sucesso na família. Extremamente ocupado, né? Que a gente vê Extremamente. hoje também na questão do mundo, né? A questão da ocupação, porque, veja, houve uma transformação da sociedade ao longo do tempo, né? E a educação dos filhos estão sendo cada vez jogada a terceiros, né? Ao Exato. invés da sua própria família. E com certeza isso tem consequências, né? Consequências grandiosas para esses meninos no futuro. A gente falou numa lição passada sobre a terceirização dos filhos, por exemplo. Hoje a sociedade ela cobra muito dos pais, principalmente da mulher, eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas no sentido de uma realização profissional. E a gente sabe que toda mulher tem esse dilema, né? Ou a vida profissional, a família, como é que vai se fazer? E a gente percebe que o modelo familiar, ele nunca muda, bíblico, né? Bíblico não. Ele não vai mudar nunca, né? Por mais que o apelo social a família ela mudar o comportamento, mudar talvez as prioridades, mas a família cristã, a família voltada para o reino, com base bíblica, ela vai ser sempre o modelo, né, dos pais educarem e estar sempre atento aos filhos, né, que foi um caso o relapso, né, de Davi. Ele não cuidou dos filhos. O texto diz que ele nunca chegou a chamar atenção. Ele não chamava atenção, E aí, você veja que a palavra de Deus diz, né, que o Senhor ama quem corrige, né? exatamente. A correção do pai é um ato de amor para com o filho, né? Dá a entender que Davi era um pai amoroso, porém não corrigia. Aí a gente pode, talvez, né, se não corrigia porque não amava, né, aí entra numa outra questão que nós não vamos entrar A gente não por vai entrar enquanto. nisso. Mas aí, Ale, Foi o que é a aula passada, né? Tem o pai permissivo, É. o pai que é muito rígido, Autoritário. aquele pai que é autoritário demais, né? Exato. E tem vários tipos de pai. Tem o pai frouxo, né? O pai que deixa Correr. deixa É. correr. Talvez essa foi a atitude de Davi aqui, né? Não quero se a confronto, gente não olhar, quero ele confrontar. via os problemas da família e não confrontava, né? Mas você vê aí que tem uma terceira pessoa nesse problema todo, que é um primo aí, né? Más companhias. Más companhias. Ale, no caso, você pode falar pra gente um pouco sobre Jonadab, que ele deu conselho para Aminon de como ele deveria exercer, finalizar aquele desejo. A gente tem esse problema hoje, assim, como é que funciona isso hoje? Hoje, infelizmente, nós temos pessoas que dão conselhos, né? Mas não são conselhos de Deus, Não são sabe? conselheiros, Não né? são conselheiros, né? Gostam de aconselhar. Por isso que nós temos que ganhar a confiança dos nossos filhos dentro de casa, porque a maioria das vezes eles vão pedir conselho a outras pessoas, né? Exatamente. E aí acontece que essa outra pessoa, ela não tem nem experiência no que ela vai falar, não sabe. E hoje, né, tudo é na internet, Nem viu na seja internet, cristão, né? Isso. E aí dá um conselho e um conselho mau, que nem deu Jonadab a Aminon. E ele preparou todo o cenário, fez tudo aquilo e aconteceu, né, que nós já sabemos a história, que ele cometeu um incesto com a própria irmã. E depois que ele praticou aquilo, ele tratou ela como um animal, sabe? Um nada, né? Você veja o pecado traz isso, né? O pecado, ele instiga, mas ao mesmo tempo, depois que ele é consumado, ele joga a pessoa no lixo, né? Joga a pessoa no lixo, né? Ele apresenta, né, o resultado daquilo, né? E interessante que Jonadab, na verdade, ele deu um conselho inteligente, porque chegou no objetivo, né? Sim. Agora é um conselho inteligente, porém não sabe. Às vezes a gente o problema de nós ouvirmos pessoas, né? A gente está prestar atenção em quem a gente ouve, né? Quem a gente coloca na nossa casa, quem a gente pede conselho. Isso é muito importante hoje em dia nas famílias. Às vezes o casal está com problema, está com dificuldade em criar os filhos, e aí para quem vai pedir ajuda? Para quem vai pedir conselho? E tem que tomar cuidado com os Jonadab da vida, que tem Isso um é um monte por problema, aí. né? E a Bíblia diz isso, né? Ela tem ali em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons Exatamente. costumes. Bom Né? texto. Aí, E às vezes, tem outros aqui
aqui, né? Às vezes você fala assim, para quem eu vou pedir conselho? Para o pastor? Ok, mas eu não tenho lá, talvez eu não falo, não tenho pastor, não tenho muito tempo, porque na verdade o pastor tem muitas ovelhas Sim. para cuidar, né? Aí você fala, eu vou pedir conselho para alguém, mas aquela pessoa que você vai pedir conselho é seu amigo, vê se a família dele tá ok. Porque às vezes você vai pedir um conselho para o irmão com todo respeito para sua família, mas o irmão ele não tem uma vida familiar ativa. Às vezes o histórico da família dele não é legal. Por isso que é bom a gente conhecer o histórico das pessoas que nos aconselham. Aliás, a Bíblia, ela nos aconselha a fazer isso. Se a gente fizer juntar essas informações todas, imagina alguém indo perguntar um conselho matrimonial para Davi, né? Aliás, ele não dá conselho matrimonial. No final Ia ter problemas, né? Ele dá conselho para Davi, para Salomão no final, né? Aliás, Salomão, ele, em relação às mulheres, ele segue o exemplo de Davi, né? E ele atrapalha o ministério não, o reinado dele todo também, Por né? causa das mulheres. Causa das Você vê mulheres. a importância de um líder na família. É um assunto muito sério. Vamos então para o tópico 3, o problema moral na família de Davi. O que acarretou todos esses problemas? Por exemplo, as consequências da sua falta de domínio próprio. Aqui está falando de Davi. Qual a consequência que todo esse problema, toda essa falta de domínio próprio de Davi trouxe para a família dele? Aqui, logo como o Michael comentou, logo quando ele cai com Betseba, todo mundo conhece a história, ficou no palácio, não foi para a guerra, e aí viu a mulher se banhando, sabe? É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então tô sem fazer nada e começa a maquinar coisa, e aí começou tudo ali. E ali quando ele cai, além de ele cair no adultério, ele comete um homicídio com um dos soldados dele que era bem fiel a ele, que era Urias, sabe? Você vê a história, meu, você chora. Porque o camarada não queria nem ir para casa. Não, vai para casa ficar com a sua esposa. Não, eu tô na guerra, eu não vou sair da guerra, dormiu na porta do... Tô contigo, assim, tô contigo, meu. O cara fez isso com você. Você tá lado a lado com o camarada cometeu aquilo. E ele nem depois de um ano que aconteceu tudo aquilo, que o profeta Natan veio falar com ele. E aí conta uma historinha que a gente sabe lá, de 2 homens, um rico e um pobre, que tinha 2 ovelhas. E aí fala, o rico pegou a ovelhinha do pobre, sacrificou ela, que ele só tinha uma ovelhinha. Aí Davi se levantou. Quem que foi esse homem? Aí foi você. Foi você. Aí contou toda a história, aí caiu a ficha nele. Caiu a ficha, que até então não tinha caído. É como se Deus tivesse dado um tempo para ele reconhecer o erro, né? Aí deu ultimato para ele, que é onde entra, que é o tema da nossa lição. Falou, por causa disso, a tua casa, a espada não se apartará da tua casa. Entendeu? Aí começou a consequência. Ele se arrependeu? Ele se arrependeu. Sim. Só que a consequência veio. Já tinha plantado. Você entendeu, irmão? A gente comete o erro e tal. Você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas tu vai pagar, filho. Mas, gente, olha só. Deixa eu perguntar. O negócio é tenso, hein? Deixa eu perguntar assim pra também. você, será, Lê, que não foi o caso? Porque senão de toda hora eu vou o pecar e subir a cabeça, não? Será que ele não deixou, talvez, eu sou rei aqui, eu tô de folga, né? Porque ele não foi, aquele dia ele não foi pra guerra. Sim, ele devia ele cultivou o ócio, né? Cultivou, eu acho que eu posso agora, né? Por isso que eu falo que aqui tem aquele ditado de o ócio criativo, não existe, pra mim não funciona. Não. E você veja, né, a situação que ele estava vivendo ali, né, era uma situação também covarde que ele fez com Urias, né? Porque ele nem teve coragem de matar Urias, né? Ele fez todo um esquema. Olha a maquinação que chega o pecado, né? Ele fez todo um esquema para colocar ele na frente da batalha e ainda Deus ele faz questão de falar e ainda entregou na mão dos Anonitas, é isso? Amonitas. Amonitas. Veja, ele não teve coragem de matar e ele entregou na mão dos Amonitas. Deu a carta de morte. Veja, isso é terrível, né? Foi uma maquinação malévola no sentido extremo, assim. E eu acredito que o pecado, na verdade, ele amorteceu, né, Davi, né? E Davi devia estar numa fase totalmente apagada de Deus, naquele período de 1 ano até chegar o tempo. Ele se embriagou com o pecado. Se embriagou. E ele estava cego, né, do que viveu. E é uma situação difícil também do profeta Natan, né? Agora vai lá e fala para o rei que ele é o
traidor e que a espada vai estar na cabeça dele. Ele contou uma historinha, né? Se vai direto, ele Corajoso, vai né? morrer Homem também. de Né? Deus Mas corajoso, mas para entregar a mensagem pro rei. Ele foi temendo, né? Tanto que E ele contou aí a você história. vê que através disso, dentro da família dele, o que ocorre? Um incesto, né? Você vê que Aminon, né? Ele pega a sua irmã Tamar. Absalom, que é o irmão de sangue de Tamar, fica sabendo do caso. Prepara-se também a morte do próprio irmão. Isso tudo debaixo, tudo na casa de Davi. Mata o próprio irmão. Você vê um irmão matando o outro dentro da casa. Depois o próprio Absalão prepara-se contra Davi, né? E aí pega as próprias concubinas do pai, Na frente, do povo inteiro, Arma tenda. faz ele passar aquela vergonha na frente de todo mundo. Depois prepara o povo contra ele próprio, que ele tem que sair fugido, escondido do próprio filho, tudo dentro da casa dele. Exatamente. E exatamente aquilo Tudo que é a ele plantou, consequência. a consequência. Ele plantou, ele pegou a mulher de Urias, uma mulher de Urias. Você vê que Absalão pegou 10 dele. Por isso que eu falo, a gente voltou de novo em Gálatas 6. Né? Tudo que planta, colhe. Tudo que planta, colhe. Ele colheu numa medida muito grande, né? O que ele fez, assim, ficou algo... Ele teve que fugir. Né? E você vê que mesmo assim ele não falou com nenhum dos filhos. Ele continuou em silêncio em relação à educação dos filhos. A paternidade dele foi muito ruim, na verdade. Foi né? muito ruim. Em termos de... Ele era... É impressionante isso e até é algo que a gente tem que entender muito e buscar Deus nesse entendimento, né? Porque era um homem extremamente zeloso com a palavra. Era um homem que se arrependia dos seus pecados, né? Tanto que ele se arrependeu do pecado que ele fez, né? E ele não escondia esse arrependimento do povo, né? Não ficava encoberto, vamos dizer, hoje nos altares, pecados pastorais pesados. Não, ele expunha, ele mostrava que ele era frágil, que ele entregava. Mas ainda assim Deus não tirou dele a espada na família, né? Então a gente tem que temer esse Deus no sentido não do temor de medo do que Deus pode fazer, mas no sentido que nós não devemos pecar contra ele, né? E isso eu creio que seja a maior transformação. Eu vejo aquela palavra, né? Quando entrares na casa do Senhor, guarde seus pés, né? Eu não lembro qual que é a passagem, eu até tinha, essa eu não anotei. Mas às vezes a gente entra na casa do Senhor e a gente não tem a reverência no culto que a gente deveria ter, né? A gente não está cultuando, a gente não está aqui para ouvir, por exemplo, o pastor Anderson, que é uma grande bênção no Senhor, né, no ministério, mas a gente está aqui para ouvir a voz que vem do Altíssimo. E nós cremos nisso, né? E o pastor Anderson será usado, mas também será usado alguém que possa estar aqui. Mas o culto é entregar a Deus aquele culto, falar: Senhor, eu te adoro, eu te amo, a minha vida é para ti, essas coisas elas não devem me corromper, as coisas que eu tenho não devem fazer maior do que aquele sentimento que eu tenho pelo Senhor. E eu vejo hoje que nós precisamos mudar esse comportamento. Não tem mais, a gente não pode mais permitir que seja momento de adoração puro. A gente precisa buscar esse momento, a gente precisa buscar essa clareza, porque às vezes a gente sai do culto parecendo que a gente estava num ambiente normal e não pode ser normal. O pastor Davi sempre, o pastor Anderson sempre fala, né, que igreja, ajuntamento é sobrenatural de Deus, né? E é isso, a gente volta de novo nesse assunto para a gente finalizar e concluir, tá? E vocês dois concluem. O culto ele tem que ser racional. Se eu deixar a emoção tomar conta, aí é onde entra o pecado. Aí voltamos para o pecado de Davi, que seria a falta de vigilância, a falta de relação saudável com a família e a proximidade da família, que é o núcleo, né? E aí a gente exterioriza e a gente traz isso para o ajuntamento no momento da adoração e de servir a Deus de uma forma racional, claro, sabendo exatamente o que a gente está fazendo e de uma forma sincera. Porque Davi, com todos esses problemas aí, Davi era sincero para Deus, né? Quando ele apresentava ao culto o momento de adoração dele, de falar com Deus, ele era sincero. Era sincero. Ele derramava, prova disso é o Salmo 51, né? Ele esse texto aqui que eu separei para ler, para concluir minha parte, que está lá no Salmo 51 e no versículo 10. Eu vou ler 3 versículos aqui, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Esse salmo
ele escreveu nesse momento de arrependimento Exatamente. dessa situação. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Lindo, né? Amém. Glória a Deus. Exatamente. Essa é a atitude que Deus espera, né? De Por mais nós. eu errei, fiz plantação ruim, vamos dizer assim, fiz. Vou ter que colher? Vou. Ok, enquanto eu colho o que tá ruim, vamos plantando o que é bom, gente. Pra gente mudar Né? essa colheita do É, e futuro. Deus é Não, misericordioso. Às vezes ele não vai pagar na mesma moeda assim, sei lá. Não sei. Bom, o Gálatas 6 é claro no que diz, né? Enfim, mas Davi no final Davi das pagou, né? Pagou. Pagou e com Cuidado, juros, irmão, né? tem que juros. vigiar. Não Davi vamos, pagou né? com juros. É. Mas lembrando que Davi, com todos os erros, Deus o elege como homem segundo o coração de Deus pelo fato de ele ser sincero para Deus, Sincero. né? Por mais que a gente erra, mas se a gente aquele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Isso é top, né, gente? E é isso a nossa lição de Glória hoje a Deus. referente à família nada perfeita. A gente sabe que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Ninguém Mas é que nós perfeito. precisamos estar debaixo aí da misericórdia de Deus. Deus abençoe, meninos. Amém. Amém. Volte sempre, Michael. Glória a Deus. Obrigado, Se Deus Marco, pela quiser, tua- estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente precisa mudar esse comportamento, viver na presença de Deus. Isso Verdade. é o que nós precisamos. Mudança de comportamento, mudança de atitude e viver para Cristo. A gente tem coisas aqui que nós temos que fazer no dia a dia, isso é importante. E o Senhor tem olhado isso também, mas nada disso vale a nossa salvação. Ela está acima de tudo. E Davi falava também, né? Em um dado momento ele pede para Deus a alegria da salvação. Nós precisamos dessa alegria profundamente. Verdade. Em nome de Jesus. Tudo bem, Ale? Tudo bem. Lembrando que do próximo domingo temos mais, né? Estamos aqui à disposição dos irmãos. É relevante para você? Compartilha aí. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.